Olá pessoal, tudo bem? Começamos mais um podcast da Reproduce. Dessa vez a gente vai falar sobre endocrinologia. Esse é o primeiro de 2025. Dr. Rafael Buch Jorge aqui vai falar com a gente, vai falar sobre síndrome dos ovários policísticos, vamos falar sobre anabolizante, vamos falar sobre obesidade. Temas tão importantes para a fertilidade. Vamos explorar um pouquinho a experiência do Dr. Rafael. Dr. Rafael é graduado e fez a residência médica em endocrinologia pela PUC, aqui de Sorocaba, pela PUC São Paulo. Ele tem mestrado lá pela Unifesp e ele é diretor do departamento de adrenal da SBEM, que é a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo. Além disso, ele me disse que tem também um podcast muito interessante, ele vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. Dr. Rafael, obrigado por ter aceitado o nosso convite e, por favor, fique à vontade. Obrigado, Gustavo. Então é um prazer estar aqui com você hoje, compartilhar um pouquinho com o pessoal. Eu acho que ginecologia e endocrinologia tem tudo a ver, tanto que existe até uma especialidade gineco-endócrina, né? E é um prazer poder tirar um pouquinho de dúvidas, discutir sobre SOP, que é algo extremamente prevalente para você, inclusive. Sim. Obesidade, a gente tem poucas pessoas com esse problema no mundo hoje, né? Anabolizante também é algo que a gente quase nunca vê por aí, então esse podcast podem se preparar aí que vai ser bem interessante, eu acho. Muito bom, Rafael. Legal. Fala só um pouquinho antes desse podcast que você tem com uns amigos. Conta pra gente como que é esse projeto, pra gente poder divulgar aqui também. Isso, então já vamos começar pelo jabá, né, que geralmente é no fim, mas a gente tem uma página que chama Endodirect, então @Endodirect no Instagram, no podcast, que nas plataformas principais, no Spotify, por exemplo, a gente tem site, e é um grupo de amigos, na verdade, de endocrinologistas que resolveu criar uma página para atualização, para oferecer cursos, e o podcast, na verdade, acaba sendo o nosso grande carro-chefe aí. A gente tá no top 50 do Spotify já faz algum tempo, então convido todos a vocês a ouvirem. Tem vários episódios que tem a ver com ginecologia, então diabetes gestacional, tem episódio que tem a ver com fertilização, então convido vocês lá, @Endodirect, e prestigiem, por favor. Muito bom, Rafael, muito legal. A gente tem muita gente, muito médico que acompanha a gente, então é sempre bom, imagino que seja um canal voltado tanto para médico quanto para paciente. É para médico. Na verdade, a nossa ideia é o colega não especialista e tentar tornar a coisa um pouco mais fácil para ele. A ideia não é a população de forma geral. A gente usa um vocabulário médico, mas tentando mastigar ali para quem não é um especialista. Muito bom, muito bom. Falando nesse não especialista, a sua área ela é muito atingida por diversas áreas. Você até citou um pouquinho da gineco-endócrino, legal, mas aí tem um motivo do porquê. Mas muita gente começa a se meter em vamos tratar a obesidade, vamos tratar a saúde do bem-estar, etc. Me conta como que você enxerga tudo isso. Pois é, na verdade, a endocrinologia é uma especialidade que foi invadida aí recentemente por uma série de pseudos especialistas e que começaram a criar especialidades que não existem, coisas do tipo, eu sou especialista em medicina integrativa. Poxa, a gente aprende na faculdade que todo médico tem que ser integrativo, tem que ver o paciente como um todo, mas isso virou hoje um status, né? Seja especialistas em implantes hormonais, aliás, que daria um podcast só sobre isso, talvez. Sim. Né? E a gente fica à mercê desses pseudo-especialistas que têm um marketing muito bom, têm um apelo muito boa, em geral em camadas da sociedade alta, pessoas que têm mais dinheiro, acabam procurando e caindo na lábia disso. E isso é muito ruim, porque a gente acaba competindo com profissionais que têm um marketing muito bom, falam muito bem e convencem as pessoas a fazerem uma série de coisas erradas, como implantes hormonais, como o uso de anabolizante e N outras coisas que devem, inclusive, impactar o teu trabalho no dia a dia, como o ginecologista que trabalha com reprodução. Né? Sem dúvida. Impacta bastante, né? Então, no dia a dia, que eu atendo de homens que fazem uso de anabolizante em doses sempre muito... Primeiro que
Homens jovens fazendo uso de anabolizante. A gente pode aí fazer uma lista de críticas que a gente poderia pensar, né, por que esse cara está usando isso. E, invariavelmente, em doses ultra, super fisiológicas, né? Então, realmente passando muito de qualquer limite. E aí, lógico, bloqueio de eixo, né, que a gente sempre fala, bloqueia totalmente o estímulo para o testículo e vai bloquear a testosterona endógena dele, mas mais importante, a questão da reprodução, a questão da produção de espermatozoide. E para a mulher também. Então, claro que, já entrando então na questão do anabolizante, o que me preocupa é isso, o quanto que é reversível, nem sempre e quanto que pode, de fato, de deixar de sequela. Para o homem é muito nítido, para a mulher é um pouco menos, só que como a gente está vendo realmente mulheres usando anabolizante em doses também de homem, eu recebo dosagens de testosterona mais alta de que a sua. Muito mais alta que a minha. Muito mais alta que a minha. E o problema não há uma... As pessoas gostam de se enganar, isso é uma verdade, Sim. mas também o profissional não alerta sobre potenciais riscos, ele só fala dos benefícios. Exato. Deixa eu te dar um dado, Gustavo, que é bem impactante. Assim, a gente tem uma estimativa. É muito difícil saber a prevalência de uso, porque se a gente for num grupo e perguntar, olha, quem aqui usa anabolizante? Provavelmente alguns não vão levantar a mão ali, né? Mas a gente tem um dado que mostra que mais ou menos 5% da população em algum momento vai se expor a isso, de forma ilícita, de forma ilegal. 5% né? Ilegal. Diferente do que a gente faz como reposição hormonal quando existe a indicação, né? Mas aí pensa o seguinte, 5% no Brasil, a gente está falando de 11 milhões de pessoas, né? E tem um trabalho dinamarquês, e é legal falar desse trabalho porque é muito interessante, que acompanhou usuários de esteroides anabolizantes, homens, mulheres, por 11 anos, e ele mostrava que 20% das pessoas que reincidiam, que usavam anabolizante, tinham um comportamento agressivo e eram presos por ter cometido crimes violentos. E aí eu brinco, né? Eu falo, não quero ser o mensageiro do caos, mas se a gente fizer essa brincadeira de números, a gente está falando em 11 milhões de pessoas no Brasil usando, 20% que pode cometer um crime por estar sob efeito disso, a gente está falando em mais de 2 milhões de pessoas. É um problema de saúde pública isso. É óbvio que aqui a gente vai acabar puxando mais para o lado da reprodução, da ginecologia. O mais importante falar como um todo. É um problema de saúde pública. As pessoas, elas pensam que ela está usando um hormônio anabolizante, uma testosterona, por exemplo, que vai crescer o músculo do bumbum, da barriga e do braço. Só que ela esquece que o coração chama miocárdio, tem músculo, né? Eles esquecem que a testosterona é metabolizada pelo fígado, então você vai expor o teu fígado a uma sobrecarga de hormônios, você pode ter cirrose hepática, é uma das grandes causas hoje de cirrose hepática, transplante hepático, formação de trombo. O pessoal, você deve... ouvir como ginecologista, pessoal, as meninas têm medo de usar pílula anticoncepcional, mas não tem medo de usar o gelzinho de testosterona, por exemplo. Né? O pessoal não quer fazer terapia de reposição hormonal, a reposição hormonal correta, vale o disclaimer, com medo de câncer de mama, mas quer usar o implante hormonal porque parece que tudo bem. Então, assim, de fato, é uma absoluta inversão dos valores do que a gente chama de medicina baseada em evidência, que é a gente, para tornar algo, para a gente fazer uma prescrição, a gente estuda, a gente faz trabalhos, a gente comprova, soma esses trabalhos, faz uma revisão sistemática e a gente começa a fazer uma prática ali baseada nessas evidências. Hoje o que aconteceu não, na minha opinião o implante é muito bom, e aí esse, na minha opinião, é um médico famoso, é um médico que tem muitos seguidores no Instagram, e ele faz isso e a mulherada cai. Na minha experiência... Gente, do ponto de vista... É legal dar esse recado, assim. Do ponto de vista científico, no meio da ciência, a minha opinião não vale nada. A opinião do Gustavo não vale, a minha opinião não vale. Vale medicina baseada em evidência, o que os estudos comprovam. E se eu quero ali fazer algo que foge disso daqui, eu tenho que deixar claro para o paciente que eu estou tomando uma atitude experimental. Que é aí que o Gustavo falou. Só é dito o lado bom, não é dito o risco dessas condutas. E aí acaba tendo uma série de problemas, né? Vamos entrar já que a gente entrou nesse assunto, e esse assunto ele é um assunto muito bom e muito, muito, muito importante a gente falar, você acabou de falar, é um problema de saúde pública, concordo plenamente.
vamos falar das indicações, para as pessoas entenderem que tudo que Sim. não tiver na indicação, então a gente está falando que seria contraindicado. Qual o cenário do homem, vamos falar do homem primeiro, para o uso de testosterona, tá? Para a gente não falar o termo anabolizante, para a gente fazer terapia de reposição de testosterona, qual homem que de fato teria indicação, em que situação? E qual idade, por exemplo? Eu costumo falar para os residentes, para os alunos, que a endocrinologia é fácil. A gente repõe o hormônio quando falta. Quando não falta, e se a gente vai brincar de hormônio, a gente vai começar a fazer besteira. Então, assim, no homem, a gente está liberado, e aliás, a gente deve indicar o uso da testosterona como reposição para o homem que tem a deficiência comprovada, que é o que a gente chama do diagnóstico de hipogonadismo. Por definição, tanto a Sociedade Brasileira de Endócrino como a Endocrine Society americana fala que, como que eu confirmo que um homem tem deficiência de testosterona? Eu preciso de 2 dosagens de testosterona em dias diferentes, menor, e aí os pontos de corte divergem um pouquinho, alguns lugares falam menor que 350, outros menor que 300, outros 270, mas eu preciso de 2 dosagens dessa, inferior a esse valor, e sintomas de hipogonadismo. Então, o homem tem dificuldade de ereção, tem rarefação de pelo, tem libido muito baixo e tudo mais. Então, o homem tem essa queixa, eu dosei uma teste, ela veio baixa, eu vou repetir num outro dia, ela continua vindo baixa, eu posso considerar a reposição. E antes de fazer a reposição, investigar o porquê que está baixa. Porque você tem causas reversíveis e não. Eu tenho um paciente no consultório que o urologista fez o diagnóstico correto do hipogonadismo, esse paciente tinha indicação pelo exame, só que ele tinha uma deficiência de testosterona por um tumor no cérebro, na hipófise. Então, assim, nesse caso, não era para dar testosterona, era para investigar direito. Mas resumindo para deixar simples, diagnóstico de hipogonadismo, que inclui a clínica e 2 dosagens de testo baixa. Aqui vale a pena, para deixar claro ainda para homem, que existe um termo hoje muito dito por aí, que é a andropausa. Então, tentou-se criar um termo que seria uma comparação, da mesma forma como existe a menopausa na mulher, existiria a andropausa no homem. Só que existe uma diferença enorme. A mulher, quando nasce, o ovário dela tem um prazo de validade. A gente sabe que em torno ali, a partir dos 40 anos e entre 45 e 50 anos, em geral, você vai ter uma queda muito brusca e importante do estrógeno, que é o hormônio importante para a mulher. E aí a mulher tem os sinais, os fogachos e N outras coisas, e aí ela entrou na menopausa, sim. O homem, ele tem um decaimento de testosterona ao longo da vida? Tem, é fisiológico. Na média, um homem de 50 anos vai ter uma testo menor do que na média de 40, de 30, de 20. Só que sempre dentro do valor de referência. Onde eu quero chegar? Muita gente, sob esse diagnóstico de andropausa, fala assim: a minha testosterona quando eu tinha 20, 30 anos era 700 e agora está em 450 quando eu estou com 50 anos. Então eu preciso repor testosterona. Não, meu amigo, não precisa repor. Seja lá quem fez o nosso corpo, fez assim. É a natureza. É a natureza. A natureza então, sabe, inclusive, né? Então, a andropausa, definição de andropausa é a gente está assistindo a fisiologia acontecer. Andropausa não é patológico, é a fisiologia acontecendo, né? Então, mas esse nome, esse termo nem é aceito. Esse termo não é aceito. A Sociedade Brasileira de Endócrino já se posicionou em falar que isso não existe. Perfeito. Não é justificativa de prescrever hormônios, sob a justificativa que o homem entrou na andropausa. Você não funciona mais como você funcionava há 10, 20 anos, você está na andropausa, então vamos repor. Não. Tem que ter 2 dosagens baixo junto dos sintomas. Tá. Aí vamos entender esse cara que teria indicação, que foi eventualmente investigado para outras causas e nada se encontrou. Entra-se direto com o hormônio para esse cara, ele tem de fato um benefício de se entrar direto, ou você ainda vai investigar causas outras como ele não dorme bem, ele está acima do peso, a gente precisa mudar algumas questões dos hábitos de vida dele, o estresse que ele tem em relação ao trabalho, etc.
para então tentar melhorar de uma forma fisiológica, caso ele tenha testículo, eu estou dizendo. Obviamente Sim. é um hipogonadismo que ainda teria um testículo que poderia responder. Uhum. Faz sentido ou não isto? Faz, e hoje, por exemplo, no meu consultório, a principal coisa que eu encontro de homens que vêm com uma testosterona baixa é a obesidade, síndrome metabólica, e aí isso são discussões intermináveis e a medicina ainda não se resolveu, na verdade, nesses casos. Por exemplo, um homem obeso com uma testosterona de 200. Puxa, a testosterona está baixa por conta da obesidade? Sem dúvida, é uma das grandes causas hoje. Por outro lado, com uma testosterona muito baixa, talvez ele tenha muita gordura no corpo dele, ele não consegue ganhar massa muscular. Ele não tem energia, ele não tem potência suficiente para fazer atividade física adequada, etc. Isso. Então, assim, a medicina não se resolveu ainda exatamente. Então, existem discussões dentro do meio científico ainda enormes do que fazer nesses casos. De forma geral, especialmente na obesidade, que é de longe a principal causa, assim, vamos tentar tratar a obesidade e a gente vai repor testosterona se tiver de fato uma deficiência severa, importante. E aí, como é que eu sei que é uma deficiência severa? Quando a gente dosa a testosterona total, a gente está dosando a testosterona junto de uma outra substância que chama SHBG, que na obesidade isso está alterado. A testo livre, a gente tira esse efeito confundidor da obesidade. Então, por exemplo, eu tenho um paciente com obesidade, ele tem uma testo total de 220, 230, está um pouco abaixo, mas a livre está dentro do normal, tratar a obesidade, vamos melhorar, perder peso. E como que vai ter o SHBG nesse obeso? Em geral, baixo. E aí, por isso que a testo total vem baixa. Certo, né? Perfeito. Agora, eu tenho uma paciente com queixa, a testo total está baixa, a testo livre está baixa, limite inferior, ele está obeso, eu vou tratar as duas coisas. Uma outra coisa que você falou é importante que, puxa, então no cara que eu investiguei, eu não encontrei nada, e aí eu já dou o hormônio, e aí vem um pouco na nossa conversa aqui. Tem desejo reprodutivo? E essa é uma pergunta extremamente importante, porque se eu tiver um homem, e o homem pode reproduzir com 45, 50, 55, 60 anos, se eu tiver um homem que tem desejo reprodutivo, se eu der testosterona exógena para ele, eu acabei com a fertilidade dele. Pode ser que depois ele pare, ele consiga retornar? Pode. Mas se ele fala, olha, eu tô com um casamento novo, eu quero ser pai e tal, eu não posso dar testosterona para ele. Mas esse cara que já estava baixo, dificilmente quando você vai conseguir tirar. Primeiro que tem um efeito, e eu não sei se você concorda comigo, porque vai ter um efeito até parecido com droga. A partir do momento que você dá uma testosterona para um cara que estava realmente deficiente, ou mesmo para o cara que era normal, e você faz a tal da dose suprafisiológica, o cara, por um momento, pelo menos, vai se sentir meio Superman. Sim. Para tirar isso... Você não tira. É muito difícil. A gente hoje tem psiquiatras se especializando nisso, psicólogos, porque você é uma dependência como se fosse com qualquer outra droga, né? Mas eu acho que vale a pena falar para quem está ouvindo a gente, vendo a gente, que, de novo, acho que os urologistas têm muito a questão de, olha, dosei, tá baixo, eu dou. E essa questão reprodutiva é muito importante. E não é que, se ele tiver desejo reprodutivo, não é que eu vou deixar de tratá-lo, mas eu posso ir por outros caminhos que não dar a testosterona. Exemplo, clomifeno. Então, o clomifeno, eu consigo estimular que ele produza a sua própria testosterona. Então, eu não estou dando de forma exógena, e isso não vai impactar tanto na fertilidade dele. Sim, HCG, anastrozol, todos esses podem ser benéficos para que você tente fazer. Só que raramente a gente vê isso acontecer. Sim. Infelizmente, é muito raro. Me arrisco a dizer até que, porque os pacientes falam que os médicos dizem, então muitas vezes, não só o cara da testosterona que fala que vai ajudar. Pois é. Você ouve isso. O que é um contrassenso total, né? Total. Você tá atrofiando o testículo do cara, né? Assim, não faz nenhum sentido, né? Sim. Então, eu tô falando, ó, Rafael, eu no consultório, assim, quem tem um hipogonadismo para valer, por exemplo, tem síndrome de Klinefelter, tem coisas lá que tem hipogonadismo, ou o cara que fez um tumor e tirou o testículo, por exemplo, ele vai usar testosterona até o dia que ele morrer e eu tô repondo. Agora, esses pacientes com obesidade que eu tô falando,
esses pacientes que chegam ali com 50 e poucos anos, ali, testam bem no limite, o cara tá mal e tal, eu dificilmente dou o hormônio, porque eu vou acabar trazendo o cara para ter uma doença crônica. O cara vai acabar se tornando meio que dependente meio para sempre, porque eu vou atrofiar o testículo dele. Sim. Então me parece muito mais inteligente a gente tentar recuperar esse eixo tratando as causas base, que foi o que a gente falou no começo, obesidade e outras coisas, ou tentando induzir ele a produzir o hormônio dele, que é através... A gente acaba usando muito clomifeno, ele é barato, ele é mais fácil de usar, posologia, não é Os efeitos injetável. colaterais, que não são muitos. São poucos, né? Não tem enormes trabalhos com clomifeno usado em longo prazo, mas a gente aparentemente é uma droga segura. Então a gente acaba usando bastante. Eu uso bastante e dou como preferência para não ter que dar a testosterona para esse homem. Perfeito. E você traz para níveis de testosterona boa, muitas vezes. Não necessariamente melhora a libido, então talvez a grande controvérsia do clomifeno é que talvez não melhore a libido. Libido é uma coisa tão complexa. Pois é. Então é difícil, né, a gente entender se é de fato essa falta da testo que está levando à libido, porque, como a gente falou, obesidade, que é um modelo de estresse, e o estresse propriamente. Normalmente esse cara é muito estressado. Então a gente já começa a detonar o libido e aí. Ele toma uma fluoxetina, uma sertralina, que piora ainda mais. Sim, então, né? sim. Pois é. Então, né, aí a gente volta de novo para as mesmas causas. E na mulher, né, Gustavo? E aí acho que aqui, assim, se a gente pudesse resumir as indicações de testosterona na mulher, eu poderia falar em 5 segundos. Não tem. Tem uma. Deixa eu me explicar. Tem uma, vai. Exatamente. Mas eu acho que... Na mulher, sim, até a menopausa, nunca. Pois é. Então, deixa eu me explicar, né? Quando eu falo que não tem, é porque 99% das mulheres que estão usando, seja o injetável, seja o gel, seja lá a forma que for, não deveriam estar usando. Houve uma normalização, como se testosterona fizesse parte da reposição hormonal da mulher. De novo, a palavra é essa, uma normalização, e não é normal. A reposição hormonal da mulher na menopausa é estrógeno, e se ela tem útero com progesterona, e se ela não tem útero, só o estrógeno. Agora, usar a testosterona melhora algumas coisas na mulher? Opa, melhora a libido, melhora a massa muscular, mas qualquer outra droga que você for usar, você também vai ter o lado bom, né? O problema é que não se fala o outro lado. Então assim, não existe reposição hormonal para mulher, reposição de testosterona na mulher de forma natural, normal, entrou na menopausa, está meio cansado, a libido está ruim, vamos usar testosterona. Não. Existe uma exceção a essa regra, que acho que era o que você ia falar, que é uma situação chamada transtorno do desejo hipoativo, que é uma situação que, de certa forma, até psiquiátrica, onde não só o libido está baixo, mas causa sofrimento na mulher, a mulher tem sofrimento com isso, e aí, nesses casos, depois que o ginecologista, o endócrino, ou qualquer outro médico otimizou a reposição hormonal correta... Você é paciente da menopausa, que está fazendo a reposição correta, e teve os benefícios da reposição, tá tudo certo, exceto a libido, dessa questão da E aí você reviu as medicações que ela tá usando, tentou trocar a fluoxetina que ela estava usando, terapia, isso, aquilo, tudo deu errado. A gente pode tentar, é previsto em diretriz, a Febrasgo tem uma diretriz sobre isso recente, inclusive, que a gente pode tentar testosterona de 3 a 6 meses na mulher em doses extremamente baixas, e caso não tenha visto diferença, a gente deve suspender. Viu-se diferença, isso pode ser prolongado um pouco mais. Vale a gente dizer que dosagem de testosterona na mulher não se faz. Então, da mesma forma... Essa era a minha próxima pergunta, porque eu já sabia a resposta, é isso. Quando a gente conversa sobre esse tema, na verdade, geralmente a gente... essa sequência, né, que a gente fala. Então, assim, o exame de testosterona, quando foi feito, quando foi criado o kit do laboratório de testosterona, ele foi criado para avaliar valores de homem. Então, para valores de homem, então ali acima de 300, 400 até 800, 900, ele tem uma acurácia muito boa o teste. Para valores que são os valores normais de mulheres, que são os valores ali abaixo de 70, mais ou menos,
o teste ele não tem acurácia. Então uma mulher ela pode fazer uma testosterona hoje dosada e vir 5 ou vir 50 e do ponto de vista de interpretação do exame é o mesmo, porque o teste não tem acurácia. Por isso que não se faz dosagem de testosterona de rotina na mulher. Mas eu queria ver se está baixa. Não existe um exame até hoje que consegue ver isso. Então não se dosa de rotina, não se dosa para investigar libido baixo, só se dosa para investigar hiperandrogenismo. Nós vamos falar do SOP daqui a pouco. Aí a gente faz essa dosagem, né? Então, mesmo na situação que eu falei que é de extrema exceção, pessoal, do transtorno do desejo hipativo, onde a gente considera dar testosterona, a gente não dosa a testosterona. Então, mesmo quando eu penso em dar, eu não doso. E aí, uma última coisa que eu queria falar sobre esse assunto. No Brasil, aprovado pela Anvisa, a gente tem 2 formulações de testosterona, algumas marcas, mas basicamente injetável e um gel, que é o androgel, para homens. Uhum. Então, no Brasil, nós não temos nenhuma testosterona feita para a mulher usar. Então, novamente, mesmo nesses casos onde a gente considera o uso, a gente tem um problema, que não tem. Então, a gente tem que mandar manipular. E aí eu sempre faço uma pergunta para minhas pacientes que se você quiser roubar a pergunta, você pode roubar. Eu falo, você usaria um anticoncepcional manipulado? Aí, geralmente, não, claro que não. Eu falo, pô, mas então você não confia tanto assim, né? Porque se você tá com medo de usar um anticoncepcional manipulado, você vai usar testosterona manipulada? Enfim. E aí vocês percebam, gente, que muitas vezes é pedido exame que não deve... Você já foi numa fábrica de anticoncepcional ou... Laboratório farmacêutico? Sim. É impressionante. Parece que você tá na NASA, né? Pra quem não tá acostumado, né? Muito legal. Eu tinha acabado de formar ali, eu acho que era residente, fui convidado, fiquei impressionado. Parece que está na NASA. E você sabe quando eu tava lá Aí você fala assim, não dá. A farmácia de manipulação da esquina, não dá. Então. Não dá para ser a mesma coisa. Quando eu tava lá na Escola Paulista, a gente, na minha área, adrenal, né, a gente mandou manipular hidrocortisona. Hidrocortisona via oral não existe aqui no Brasil também, né? A gente mandou manipular em 10 farmácias diferentes. E a gente depois levou para o laboratório para avaliar. Tinha diferença de 70% entre o menor e o maior. A gente não manda manipular remédio de tireoide, a gente não manda manipular nenhum hormônio, porque manipulação de hormônio é muito complicado, né? Quando a gente está falando de estrógeno, a gente está falando de microgramas, por exemplo, né? Então, caramba, será que quando você vai comprar uma dipirona na farmácia, você já não fica meio encanado, às vezes? Você olha uma caixinha no laboratório que você não conhece, fala, putz, né? Mas, pô, para a indústria farmacêutica tá produzindo, deve ter uma série de regulamentações ali, né? Sim. E a farmácia de manipulação, não. Então, assim, por isso que eu quero reafirmar isso, assim, hormônio manipulado não deve ser feito, salvo raríssimas exceções. Você não tem opção nenhuma. Exato. Eu acho que em geral você vai ter. Exatamente. E você sabe que essa história de testosterona para mulher só o único país do mundo que existe uma formulação para testosterona em mulher é na Austrália. Na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, não tem nenhuma formulação, nenhum laboratório até hoje quis produzir testosterona para mulher, porque não existe nenhum estudo que comprova a segurança de uso de longo prazo. Então, o laboratório não quer se arriscar em fazer isso, né? Então, vocês percebam que é perigoso. Bom, já que a gente entrou nesse assunto, só para não deixar de citar, tem uma hora que você quase falou, mas não falou, os implantes. Então, não sei... mesma linha, né? Não existe o único implante que existe é um anticoncepcional. Isso, Implanon. Implanon, ponto. E qualquer outro tipo de implante, a gente vai de novo para a farmácia de manipulação e a gente vai com 1000 formulações e a gente vai entrar exatamente nos chips aí, a gente vai entrar exatamente na mesma história. Se tudo isso... por comprimido que você vai tirar, não tá dando certo, tá dando efeito colateral, eu vou tirar o implante até passar aquele efeito, ou você vai ter que fazer uma microcirurgia eventualmente para tirar. Eu me recordo que vocês fizeram uma apresentação lá na faculdade mostrando complicações gravíssimas de casos de implantes, não? Pois é, tanto para homem quanto para mulher, não é isso? Então, sim, essa história dos implantes, na verdade, não deixa de ser um uso de um anabolizante, só que
muitas vezes fica parecendo que, não, é mais fraco, tal. Gente, não existe anabolizante fraco ou anabolizante forte. Aliás, não existe dose segura. Você vai encontrar o cara que usou um monte e não aconteceu nada, pô, o cara é um baita sortudo, mas é aquele cara que fuma e morreu com 90 anos. É a exceção, a regra não é essa, né? Então, aqui no Brasil, não existe nenhum implante hormonal que seja averiguado, que seja avaliado pela Anvisa, seja liberado pela Anvisa, que é a agência que regula o uso de medicamentos aqui no nosso país. Aqui no nosso país a gente não pode vacinar se a Anvisa não liberar, a gente não pode comercializar nenhuma medicação, mas a gente aceita ser implantado de algo que é experimental, né? Aí vem de novo, que a gente já falou, você vai num médico, ele fala, não, mas na minha experiência as minhas pacientes melhoraram. Bom, sua experiência, eu já falei, não vale nada no meio da medicina. Medicina né? não vale nada, e ciência não vale. E falar que melhorou, né, Gustavo? Assim, talvez melhore mesmo. Ué, melhora. Em um curto prazo, na maior parte das vezes vai de fato melhorar. Só que a complicação, né? O implante, de novo, vai para a farmácia de manipulação, porque você não vai na farmácia tradicional e compra o implante, né? E aí manipula-se e coloca-se o que quiser lá dentro. Quem garante que está sendo colocado ali... Mas é individualizado. É bioidêntico, individualizado. Né? Quem garante que o que está lá é real de mesmo? Fato. Né? E aí... como que vai ser, né? Como que vai ser liberado ao longo do tempo? Qual que é, né? Não tem estudo de farmacocinético, de farmacodinâmica, né? Então, assim, é um negócio... a gente está voltando, na verdade, no tempo lá dos índios, xamanismo, né? A gente faz experiências. Daqui a pouco a gente vai começar a tratar a endometriose com chazinho, com isso, com aquilo, porque, assim, a gente está largando o que os estudos mostram para fazer esse tipo de coisa, né? Você pode até comentar sobre isso, eu quero ouvir tua opinião. O tal dos implantes, o chip, da beleza e tal, né? Tem um hormônio chamado gestrinona. Sim. A gestrinona é um hormônio que aqui no Brasil, salvo engano, em 1990, ela foi liberada para o tratamento da endometriose. Sim. E 2 anos depois ela foi suspensa porque viram que tinha efeitos colaterais, ela era em pílula, era em comprimido, a gestrinona. Né? Sim. E aí isso foi tirado do mercado. Isso há mais de 30 anos. E agora a gestrinona voltou na forma de implante, né, com o pessoal falando que tem N benefícios e tal. Até um amigo falou, poxa, a gente nunca viu, é uma epidemia de endometriose, né? Porque parece que agora, e é uma brincadeira, porque na verdade na desculpa para colocar implante, fala-se que agora tem endometriose, né? Eu dei uma aula recente sobre isso, eu peguei no PubMed, coloquei lá, endometriose. Eu vou te dar esse número exato porque eu fiz essa aula faz algumas semanas. Nos últimos 5 anos, a gente tem 9.900 estudos sobre endometriose publicados ali no PubMed, né? 9.900. Aí eu coloquei gestrinona. A gente tem 18 trabalhos publicados nos últimos 5 anos. O que significa isso? A gente nunca estudou tanto endometriose e a gente nunca entendeu tanto de endometriose como a gente entende hoje. E a gente não está estudando a gestrinona, porque já é águas passadas. A gente já sabe que aquilo ali não é um tratamento de escolha para endometriose, né? Mas as pessoas continuam insistindo. Né? Sim, sim. Endometriose foi meu tema de mestrado. Foi com endometriose e infertilidade. E desde então, na verdade, tem há 20 anos, a endometriose é a doença ginecológica mais estudada, exceto o câncer. Então, o câncer tem ainda um pouco mais de trabalho do que a endometriose. Mas é isso, você vê quantos trabalhos você falou? 9.900 e qualquer coisa em 5 anos. É muita coisa, né? É muita coisa. Então, realmente, o mundo estuda muito, porque essa doença que, tá bom, a gente conhece, mas a gente não conhece tanto, tem muita tentativa, mas, de fato, a gestrinona foi usada lá atrás. Eu, quando já me formei, já não se fazia mais exatamente pelos efeitos androgênicos, né? Então, tirou do mercado porque não se mostrava um benefício melhor do que uma pílula de anticoncepção, do que não trazia esses efeitos androgênicos, né? Então, acia pelo, engrossava a voz e assim vai para essas pacientes. E agora vem nesse modelinho de implante. Tem seu benefício? Claro que tem, sim. Mas e o malefício? E a complicação?
Então é isso. E a segurança do processo, porque a grande questão a gente tem que falar em segurança. Claro. É muito complicado. É uma questão sempre de colocar na balança, né? Tudo você vai ter o benefício e o risco, e a questão é a gente tentar pender pro lado do benefício, né? Você sabe que, eu não sei nem se você sabe isso, mas a gestrinona, ela foi inclusa em 2021. Eu sei a data porque eu tava participando, e eu estava participando disso, né, dentro também da sociedade. Dia 27 de dezembro de 2021, a Anvisa soltou um diário oficial da União dizendo: é proibido fazer propaganda sobre gestrinona. Então, gente, faz 3 anos e um pouquinho que é proibido ter post no Instagram, por exemplo, de gestrinona. Mas se vocês abrirem o Instagram agora, aí vocês vão encontrar um monte de post, né? Nessa mesma época, a gestrinona foi colocada numa lista da Anvisa que chama C5, que são é a lista onde são inclusos os agentes anabólicos androgênicos, anabolizantes. Na mesma lista que está a testosterona, na mesma lista que está a nandrolona, decadurabolin, trembolona, que é a testosterona de cachorro, tem gente usando testosterona de cachorro. De cachorro, não, desculpa, de cavalo. De boi, de cavalo. De cavalo. É. Então, assim, a gestrinona está nessa mesma lista. Então, assim, você vai querer me dizer que tudo bem usar? Poxa. Não é assim, né? Perfeito. Legal. Bom, obviamente que a gente não matou o assunto androgênese, porque esse é um assunto maravilhoso. Te marca a parte 2. É um assunto maravilhoso. Mas obrigado aí pelos ensinamentos, Rafael. Vamos, antes de entrar na SOP, falar um pouquinho de obesidade, porque uma coisa vai estar ligada à outra. Mas um dado bem simples que eu vou dizer é: a obesidade atrapalha a fertilidade. Ok, isso eu acho que não é novidade, tanto para o homem quanto para a mulher. Para o homem, a obesidade diminui testosterona. Você pode até explicar depois para a gente como isso acontece. Diminui libido e diminui, consequentemente, também pela testosterona, a diminuição da produção de espermatozoide. Então, o homem obeso tem pior espermograma, tem pior qualidade, muitas vezes, desse sêmen, menor capacidade de fecundar a sua esposa. Além de ter libido menor, e muitas vezes ele tem menor frequência de relações sexuais. Então, tudo isso está relacionado. Sim. Na mulher, a obesidade, claramente, leva muito mais a ciclos não ovulatórios. A mulher precisa da ovulação. E aí, se a gente for pensar outros dados frios, fertilização in vitro, quando a gente compara a não obesa com a obesa tem bem menos chance de engravidar. Se eu comparar IMC abaixo de 25 versus IMC acima de 35, a gente está falando de uma chance 50% menor de gravidez naquela paciente obesa. E complicações gestacionais, muito maior taxa de aborto, muito maior taxa de diabetes, pressão alta e complicações relacionadas ao parto, à placenta, etc. Então, obviamente, obesidade e fertilidade é um papo chato, mas é um papo necessário. E aí eu queria que você me ajudasse a explorar isso, por favor. Hoje em dia, a obesidade é a doença crônica mais prevalente no mundo. E nessa frase simples que eu falei, tem algo que é uma quebra de paradigma. Eu falei doença crônica. Porque a gente não é médico... uma condição. Pois é, a gente médico, mas também nós médicos, mas população de forma geral, o cara é gordinho, é sem vergonha, come muito, tem que fechar a boca, criar vergonha na cara e ponto, né? Só que hoje a gente reconhece que é sim uma doença, tem causas que vão muito além de comer muito ou comer pouco, porque se fosse só isso, todo mundo que come muito tinha o mesmo peso. E todo mundo conhece um magro de ruim, né? Que come um monte e não acontece nada, né? Sim. E olha que interessante, quando a gente... Você é desse? Quando a gente... Um pouco, mas a gente compra uma roupa um pouquinho maior, né? Aí não parece, né? Mas olha que interessante, quando a gente pega o magro de ruim, né? Que a gente fala que o cara come muito e não acontece nada, a gente fala, sua genética é boa, hein? Você deu sorte na genética. E por outro lado, a gente não lembra da genética, né? Então, hoje tem uma série de genes associados à obesidade, que a gente sabe. Ninguém tem culpa de nascer numa família com uma genética que seja desfavorável. Idade. Genética e epigenética. Isso. Idade influencia no nosso peso. Existe uma questão química. Olha que interessante isso daí, Gustavo. Isso é um conhecimento recente. A definição de obesidade é ter excesso de gordura no corpo. Essa é uma definição mais recente, mais nova, né? E
A gente sabe que o tecido de gordura, ele produz uma série de substâncias que até vai ter a ver com a SOP, que a gente vai falar daqui a pouco, mas dentre uma dessas substâncias, um hormônio que reduz a nossa saciedade. Então, olha que ciclo vicioso. O cara está acima do peso, ele tem, por conta do excesso de gordura, ele tem uma saciedade menor, uma questão química, e aí ele vai comer mais. Aí ele acumula mais gordura, ele vai ter menos saciedade ainda, ele vai comer mais ainda. Você entra num ciclo vicioso. A pessoa que está acima do peso e come a mais, talvez ela seja vítima da situação dela e não culpada do peso dela. Aspectos emocionais, coisas até meio diferentes, né? Hoje a gente sabe, aleitamento materno protege contra a obesidade, tipo de parto tem relação com chance maior de obesidade, fatores gestacionais, enfim, é muita coisa. Daí outro podcast só sobre obesidade, né? Por que a obesidade impacta na parte de fertilidade, que é o nosso foco maior aqui, né? Então, no homem, principalmente. A gordura, ela expressa uma enzima chamada aromatase, que converte testosterona em estrógeno. E aí o homem também vai acabar tendo uma situação de um hipogonadismo secundário também à questão da obesidade. Eu vou falar um negócio aqui que que é provocativo. Tem um pesquisador em Campinas, da Unicamp, um cara fantástico, que estuda muito a resistência insulínica e tal. O cara, ele fez uma publicação, salvo engano, no New England, mas se não foi no New England, foi no Lancet, foi uma revista grande, falando SOP em homens. É algo para dar risada, porque SOP é síndrome dos ovários policísticos, o homem não tem ovário, a gente não precisa falar, né? Mas se você parar para pensar o mecanismo de doença da SOP, onde a gente tem implicado resistência insulínica, alterações dos pulsos de LH, FSH, hiperandrogenismo, no caso da mulher e tal, mas um impacto que começa na parte metabólica e termina no ovário, a gente tem exatamente a mesma coisa no homem. A gente tem um impacto metabólico que vai impactar no testículo. Então, talvez a gente não deveria chamar de SOP no homem, porque não teria sentido a palavra, mas é um termo muito provocativo, porque se a gente parar a pensar, é o mesmo caminho. Né? Muito legal. Muito legal. Faz total sentido. Bem novo, assim, né? Só para... Você explicou, mas talvez não tenha ficado claro. A gordura vai fazer com que a aromatase não converta mais o androgênio em estrogênio. Então, esse obeso, ele tem uma inversão, certo? Ele tem uma queda da testosterona e um aumento do estradiol, certo? Isso é um dos mecanismos, Sim, né? Claro. A gente tem a redução da testosterona, como a gente até já conversou, por uma alteração hepática, aquela SHBG, que é a globulina carrega os andrógenos, ela é produzida no fígado. Se você tem doença hepática gordurosa, você também tem um impacto nisso daí. Então, assim, são N mecanismos que influenciam nisso, né? Até uma questão que a gente não para pensar, mas de autoestima, de saúde mental, o cara tem vergonha, né? E aí, pensando de novo na fertilidade, disposição física mesmo, porque para o cara ter relação sexual. Exato. Né? O cara que tem um preparo físico pior, ele tem mais distúrbio de ereção, tem mais distúrbio de ejaculação, sim. tem mais ejaculação precoce. Toma mais medicação. Você sabe que... a hipertensão pode ser um problema. Pois é, né? Você sabe que pipocou uma série de informações encontradas, por exemplo, né? Da semaglutida, o Ozempic. Né? O Ozempic causa isso, causa aquilo e tal. E muitas das vezes o que acontece é que o paciente obeso que entra nesses estudos é um paciente que já toma remédio para hipertensão. Então, se ele toma um diurético para hipertensão, ele já vai ter também dificuldade de ereção. E aí, então foi o Ozempic, por exemplo, que causou isso? Não, pera lá, né? Teve um trabalho, não tem nada a ver nem com a tua área, mas que mostrou que usar o Ozempic aumentava a chance de ficar cego. Isso foi super publicado aí, recente, né? Mas o que foram ver é que, na verdade, o remédio ele é tão bom, né, para tratar diabetes, o Ozempic é um remédio para tratar diabetes, né? Que na verdade ele era usado nos diabéticos mais graves, né? E aí os diabéticos mais graves já tinham problema na vista, né? Mas não foi o remédio. Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas informações meio desencontradas que às vezes aparecem. O que eu acho que pra gente, assim, não se estender super na questão de obesidade, porque é um tema que daria para falar há tempos aqui, obesidade tem que ser enxergada como doença. Eu gosto muito de uma definição, que é a definição da Agência Europeia de Obesidade,
que eles falam que a obesidade é uma doença crônica, ou seja, você vai ter que brigar com isso para sempre. Ela é progressiva, então vai dificultando ao longo do tempo, e ela é recidivante. Você para de tratar, ela volta. Então, o diabetes é uma doença muito parecida, a hipertensão é uma doença parecida. Doenças crônicas faz-se tratamentos crônicos. Ninguém que tem diabetes, do dia para a noite resolve parar de tomar insulina, porque a glicemia vai subir. Ou quem tem hipertensão, parar de tomar um antihipertensivo, a pressão vai subir. E as pessoas ficam abismadas quando ela faz um tratamento para obesidade e ela para o remédio e o peso sobe. Poxa, de repente é a mesma coisa, né? É esperado que isso aconteça. Por isso que são tratamentos hoje considerados crônicos. Você vai fazer uma dieta, você vai ter que ter um aconselhamento nutricional de algo que seja palpável para você fazer até o último dia da sua vida. Porque ficar 48 horas de jejum para emagrecer, você vai conseguir ficar uma vez só e nunca mais. Perfeito. Atividade física, não adianta ir lá se matar na São Silvestre no dia 31 de dezembro se você não tiver uma constância ao longo do ano, né? E mesmo o uso de medicações para obesidade, que a gente hoje entende que faz parte do tratamento da obesidade, na cabeça da gente endócrino, tão óbvio é um hipertenso ter que tomar um antihipertensivo, um diabético ter que tomar um antidiabético. Sim, seria uma pessoa obesa que tem dificuldade de tomar uma medicação para obesidade. Só que com prescrição, com acompanhamento, vendo indicações e contraindicações. Agora, hoje o pessoal está usando Monjaro, que é o remédio da moda e tal, que o pessoal, não sei se você viu, o pessoal está trazendo na cueca. Alguém viu? Não, isso daí? Não. Ontem aprenderam no aeroporto de Guarulhos, R$350 mil em canetas de Monjaro que estava na cueca do cidadão. E aí o pessoal tá pagando R$4 mil para usar esse remédio da cueca. Uma piada aqui, né, gente? Mas isso é errado. Isso é errado. Agora, procurar um especialista, ser avaliado, traçar um plano de tratamento onde não é o remédio, mas inclui também o remédio, mas sob orientação, isso sim a gente está falando em fazer diferença. Antes da gente entrar na obesidade da mulher e fazer o gancho para só uma pergunta, não tem jeito, vou ter que perguntar o pessoal. Seu pessoal, sua resposta pessoal vai ser baseada no que você estuda, obviamente. É tudo isso? Em relação... Vamos falar semaglutida, Ozempic, que é o que está aqui na sua prática diária. Ele é tudo isso? Ele veio para, talvez, não sei se acabar com a bariátrica, mas diminuir bastante a bariátrica, por exemplo? Cara, eu não vou ficar em cima do muro. É tudo isso. E assim, de novo, né, fazendo o disclaimer aqui, que é óbvio, seria muita inocência nossa a gente achar que com uma picadinha por semana a gente resolveria todos os nossos problemas e tá tudo certo. Não é. A medicação, ela tem o seu papel, da mesma forma como a dieta tem o seu papel, o exercício, a saúde mental, o psicólogo, o professor de educação física. Não tem ninguém mais importante que ninguém, é um conjunto de ações ali. Agora, a semaglutida, que é o Ozempic ou o Wegovy, que a gente tem disponível hoje, é uma medicação que surgiu há 8, 9 anos para tratar diabetes tipo 2 e perceberam que ele tinha uma ação no hormônio de saciedade, que chama GLP-1, e começou a ser testado para a obesidade e viu-se que ele tinha uma ação bastante interessante. Então, vou dar números aqui. A média de perda de peso da semaglutida, a gente está falando em dose máxima, a média de perda de peso é de 17% do peso. Só para você ter uma ideia, Gustavo, uma pessoa que perca 10% do peso dela, ela diminui a chance dela virar diabética em 90%. Então, a gente nem gosta muito hoje, e eu vou falar, até tem a ver com o nosso papo aqui, muitos colegas seus e você mesmo tal, encaminha para o endócrino pacientes que estão no planejamento de fazer a reprodução assistida tal para tentar perder peso antes, né? O que faz todo sentido, né? E, caramba, perder 17% é muita coisa, né? A tirzepatida, que é o Monjaro que está para chegar, aliás, é legal até dizer, não tem no Brasil ainda, não está sendo comercializado. Você pode importar, porque a Anvisa já liberou, mas há um custo de R$8 mil para comprar da forma certa, tudo mais, né? Não é para comprar o da cueca que... Eu tinha ouvido, né? de 8 a 12 mil. R$8 mil. 8 mil. Eu tive a oportunidade de estar no lançamento dessa medicação, foi um congresso europeu de obesidade,
e o cara que apresentou não foi do laboratório, e o cara falou, eu estou apresentando para vocês uma medicação que vai mudar o panorama da sociedade atual. Assim como a aspirina mudou, assim como a penicilina e as estatinas. Ele colocou na mesma prateleira. Legal. Média de perda de peso de 23% na dose máxima. 23% é para uma pessoa que está com 100 trazer para 77. A média de perda de peso em bariátrica hoje aqui no Brasil é de 25%. Então a gente está falando de algo muito menos invasivo, que tem outros benefícios, inclusive na fertilidade, daqui a pouco a gente pode falar, e que é muito mais seguro do que a cirurgia, com um benefício muito parecido. A cirurgia bariátrica vai acabar? Eu não acho que vai acabar nos próximos 10, 15 anos, porque a gente está falando de medicações que custam 2, 3, 4, 5, 10 mil reais, que para enorme parte da população isso é inacessível. Então a cirurgia bariátrica para uma pessoa que está atualmente com esse problema, e no nosso país, quantos podem gastar isso? Então ainda tem o seu espaço. E aí, de repente, ela consegue operar ou pela SUS ou pela convênio, né? E Exato. assim vai, e ela não vai ter esse custo. Mas também, talvez, por uma pequena parcela que não responde a essas medicações. Sim. Tem, né? Tem. Então tem mais ou menos 10 a 20% das pessoas que não respondem. E a gente tem também, por guideline, a gente tem ali um ponto para a gente separar quem está respondendo ou não. Então, o que a gente espera? A gente espera de, pelo menos nos primeiros 3 meses, a pessoa perca pelo menos 5% do peso. Isso geralmente é menos do que a pessoa quer. Geralmente as pessoas chegam lá, não, eu preciso perder 40 quilos. Tá, do ponto de vista técnico, científico e tal, eu faço essa avaliação. Geralmente eu faço no primeiro mês, mas depois do terceiro mês, se eu não perdi mais do que 5%, eu devo repensar no meu tratamento. Então, seja trocando a classe da medicação, porque a gente tem medicações mais acessíveis. Por exemplo, a sibutramina é uma medicação antiga, mas que ainda tem espaço, ela custa R$70. Respeitado contraindicações, a gente usa ainda. Então, outro dia no meu Instagram lá fizeram a pergunta, mas só o rico pode tratar a obesidade? Não, claro que não. Né? Porque criou-se um pensamento de que só dá certo se você comprar Ozempic. Assim, quem não pode comprar Ozempic não pode emagrecer. E não é assim. Então, eu acho que a cirurgia bariátrica ainda tem o seu espaço, mas principalmente pela questão de custo financeira, de acesso. Porque eu tenho a impressão que daqui, por exemplo, a patente da semaglutida, do Ozempic, cai no fim do ano que vem. Então, se a gente conseguir começar a ter concorrência, preço cai e tudo mais, poxa, talvez isso fique mais acessível e a gente consiga tratar mais gente que não tem acesso hoje. Né? Vai ter em Sorocaba, não vai? Você sabe que isso daí me deu uma dor de cabeça? Você sabe da dor de cabeça? Não. Entendeu? Não. Vou contar aqui, quem estiver ouvindo aí, tudo bem, né? Vai ser fabricado em Sorocaba, o genérico. Pois é, né? A melhor cidade para se viver. Não, vou contar essa história, porque olha só o que aconteceu comigo, né? Na época da eleição aqui em Sorocaba, eu não vou falar nada que seja comprometedor, não. Na época da eleição aqui em Sorocaba, um dos candidatos falou, olha, vamos produzir o Ozempic aqui a R$400, né? E aí, eu lembro de ter visto isso, e eu falei, pô, ele levantou a bola, eu vou cortar, né? Daí eu fiz um vídeo no meu Instagram, falando assim, pessoal, cuidado. Mas eu falei de forma séria, técnica, né? Falei, cuidado, pessoal. A patente do Ozempic cai no fim de 2026. Então, assim, não existe Ozempic genérico, Ozempic manipulado, porque tem gente usando. Assim, tem gente usando. Eu não sei o que eles estão usando, mas tem gente usando Ozempic manipulado. Não existe isso, né? E fiz isso. Não citei o nome de ninguém, nada. Em 2 horas eu tive 200 mil visualizações. Né? O candidato oposto, ele baixou o vídeo e repostou com ele falando em cima de mim. Ou seja, eu entrei no meio da discussão política. Lógico. Né? Lógico. E depois apaguei o vídeo, depois que o fogo baixou lá, porque eu falei, não depois quero ficar... que o candidato ganhou. Depois que o candidato ganhou, eu tive que apagar. Mas...
o mesmo candidato, que é o nosso prefeito, não tem problema nenhum em falar isso, ele fez ele tá agora, ele fez, pelo menos é um projeto, e eu não tenho nenhum conhecimento do que ele está fazendo, mas um projeto de selecionar pessoas que de fato têm obesidade importante e tal, criar um projeto, que nem tem projeto hoje em dia de posto de saúde de hipertensão, diabetes, criar um projeto para obesidade, e para quem tiver critério, segundo ele, isso eu vi em vídeo também de Instagram, certo. Mas segundo ele, disponibilizar a medicação para quem tem necessidade. O que aí a gente está falando assim de algo muito legal. Sem dúvida. Né? Porque queria eu que custasse R$50 o Ozempic. Pô, quanto mais gente pudesse usar... Mas quem sabe, de repente, uma ideia de um projeto após a quebra de patente, tudo bem. Mas já foi dado como certo, né? Então, Mas para quem tá vendo a gente, Mounjaro, Ozempic, assim, até o fim do ano que vem, não caiam. Lá no consultório, às vezes eu recebo encarte de farmácia de manipulação, estamos manipulando o Ozempic. Gente, não existe isso, não pode, não tem, é patente, né? E a patente do Mounjaro, que também estão manipulando, né, cai em 2036, a patente. Então, assim... porque nem chegou aqui ainda, não caiu isso. Então uma coisa legal. Pois é. Muito bom, vamos entrar então fazendo o gancho da obesidade na mulher, fui entrar para SOP propriamente, é o tema que é o meu tema do consultório diário, né? É isso que quer dizer que quase que 50% do meu consultório, 40% pelo menos, vai envolver síndrome dos ovários policísticos. Tudo bem, eu trabalho com infertilidade. Tem um viés grande. Lógico, mas mesmo assim a gente sabe que pelo menos 10% aí da população em idade reprodutiva vai ter a tal da síndrome. Sim. Você já deu alguma palhinha do que é a síndrome ou não? Mas queria que você abordasse isso um pouquinho melhor, até para dizer nos problemas de diagnóstico, que eu acho que eles existem bastante. Diagnóstico na adolescente. E aí eu quero que você tente ajudar a explorar o superdiagnóstico, o overdiagnosis, e o contrário também, a falha de diagnóstico, pessoas que estão na cara que é uma síndrome dos ovários policísticos e ninguém vê, ninguém trata, também tem essa questão. Tem muita coisa, né? Então, começar definindo uma coisa que acho que é importante, SOP, síndrome dos ovários policísticos, pessoal, é diferente de ter cisto no ovário. Essa eu acho que é uma primeira coisa, porque as pessoas confundem muito. Se a gente está falando para médico, quem está ouvindo isso vai falar, óbvio que é, né? Mas para as pessoas não é tão óbvio assim, né? Nem sei se para todos os médicos é tão óbvio também. assim também. Então pode falar. Então vou dar um exemplo aqui, né? A mulher colocou um DIU e ela fez um cisto ali no ovário, que é comum depois de colocar o DIU. Agora eu tenho SOP. Não. Síndrome dos ovários policísticos, gente, é uma síndrome. É um conjunto de sinais e sintomas, né? Onde o ovário policístico ele é um dos componentes, mas é um detalhe. Não tanto que esse nome é péssimo, né? Só que não existe outro. Pegou. Que pegou, não. Existe uma proposta de tentar mudar o nome para síndrome metabólica reprodutiva, para tentar dar uma conotação de que não é uma doença primariamente do ovário. E não é de fato. E não é. Né? É uma doença sistêmica metabólica, onde o ovário ele é vítima e não o culpado do problema. Perfeito. Então, eu veria com muito bons olhos mudar o nome, mas de fato não pega, porque SOP ficou na cabeça das pessoas e tudo mais. Resumidamente, já tentaram todas as sociedades, sociedade europeia, sociedade americana, já tiveram proposta. Não esse nome esse nome para mim é novidade, mas é um nome bom. Mas acho difícil. Não pega, né? As pessoas... No máximo, em vez de chamar SOP, elas falam SOP. Exato. Então, assim, vamos definir bem fácil, mastigado. Como é que a gente dá o diagnóstico de SOP? Então, a gente precisa os famosos critérios de Rotterdam. 2 de 3 critérios. Então, irregularidade menstrual. E aí tem critérios para isso, né? Então, na mulher que 3 anos depois que ela começou a menstruar, são ciclos... menores do que 21 e maiores do que 35 dias, ou menos do que 8 ciclos ovulatórios no ano. Essa é a definição do último guideline, foi 2023, é um guideline bem legal. Assim. Então, esse é um critério, irregularidade menstrual. Segundo, hiperandrogenismo clínico ou laboratorial.
Então, mesmo que a testosterona dosada esteja baixa, mas tem excesso de pilo, acne e tal, é um critério. E o terceiro critério é o ultrassom, com morfologia policística. Isso também mudou nesse último guideline. Hoje considera-se a morfologia policística 20 folículos num ovário, antigamente eram 12, para a gente fechar o diagnóstico, ou um ovário acima de 10 centímetros cúbicos, salvo engano. É isso, tá certo. Né? Uhum. Eu preciso, gente, de 2 desses 3 critérios para dar o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos, sendo que eu preciso excluir outras coisas. A gente falou aqui, a mulher usando gelzinho de testosterona, ela vai ter irregularidade menstrual, ela vai ter hiperandrogenismo, e ela não tem SOP. Então, assim, eu preciso excluir outras doenças. Algo que é da minha área, por estudar adrenal, hiperplasia adrenal congênita, que é um diagnóstico que soa extremamente raro, né? 1% da população pode ter. Então, assim, não é algo tão raro. Não assim. É tão raro, e o quadro clínico pode ser muito semelhante. É indistinguível. A gente tem uma publicação lá do nosso grupo que pegavam mulheres que tinham e procuravam serviço por SOP e procuravam serviço por hiperplasia na forma não clássica, é indistinguível. Não tem como. Né? Então, sempre tem que excluir outras coisas. Em adolescentes, o diagnóstico já é um pouco mais complicado, porque em adolescentes, esse último guideline, ele recomenda não usar ultrassom como critério. Perfeito. Né? Por quê? Porque adolescente tem muita reserva ovariana, então ela vai ter quase sempre muito desses folículos, e tem ovário grandão. Então, se você usar, praticamente todo adolescente vai, pelo menos, ter um critério ovário. Segundo critério, irregularidade menstrual. Que é normal ter na adolescente, afinal de contas ela está nessa maturação do que a gente chama de eixo hormonal. Pronto, fechamos. Que adolescente que não tem uma acnezinha. Pois é. Fechou. É muito fácil, né? Fechar. Então, e aí ela ganha um anticoncepcional que vai usar para o resto da vida e essa tarjeta. Então, esse diagnóstico excessivo na adolescência é muito comum. Né? Sim. E ainda no diagnóstico, e aí eu acho que é legal você comentar também, nesse último guideline, ele coloca que o ultrassom não é um critério obrigatório da síndrome e ele pode ser substituído, isso deu um certo barulho no meio. Pelo AMH. Pelo hormônio antimileriano, uhum. Né? Onde não se tem pontos de cortes que sejam consensuais ainda, mas sabe-se que na SOP ele está alto, mas ele varia de acordo com a idade, ele varia de acordo com o peso, então ele pode ser usado como opção ao ultrassom, mas ainda e aí acho que é legal você falar um pouco, porque eu como endócrino, e parece estranho porque a gente trabalha com hormônios, mas a gente não é familiarizado com o AMH, de solicitar e quais são os erros, quando é que a gente pede, assim. Assim, na verdade eu acho que tem críticas o último guideline, e eu gosto ainda de Roterdã, para ser sincero. Por quê? Roterdã é muito prático. Raramente eu deixo passar uma paciente que tem SOP se eu uso Roterdã. Essa aí, para mim, a gente vai perder algumas pacientes, então a gente vai deixar de fazer diagnóstico. Mas no Roterdã, será que eu não faço o excesso de diagnóstico? Pode ser também. Então é complicado por isso, né? Os critérios. É um teste muito sensível. Só que, por exemplo, é do ESHRE, né? Esse é da Sociedade Europeia de Medicina Reprodutiva. Por exemplo, o critério do ultrassom, por que o critério do ultrassom mudou? 12 folículos ou não 20? Ao contrário, 20 e não 12, perdão. Pelo aumento da tecnologia. Então, se a gente tinha uma capacidade de ultrassom lá atrás, em 2003, quando foi feito o Roterdã, os ultrassons têm 20 anos para frente aí de evolução, legal. A gente vai dar para ver muito mais. Pois dá para ver muito mais, mas eu acho que 20 é um número muito alto. Eu acho que ali a gente perde algumas. Uhum. Não ter o ovário como um critério necessário, legal, mas já não tinha no Roterdã também. Assim como existe a SOP não hirsuta, não hiperandrogênica. São vários fenótipos da mesma vários doença. Fenótipos. Né? Por isso que a gente Aliás, não talvez sejam várias doenças no mesmo saco, né? Possivelmente. Mas a grande questão o AMH é uma novidade. O complicado é a bendita nota de corte. Talvez a gente não tenha trabalho suficiente para entender qual seria realmente essa nota de corte para entender da paciente com SOP. A ideia é legal. Afinal de contas, eu estou falando uma paciente com uma reserva ovariana. Mas a gente tem que, sim, entender versus idade,
né? Porque se eu vou usar esse critério, então, para uma paciente de 20 anos... Não vai servir. Eu acho que não vai servir. Sim. Então, acho que ainda vai ter modificação isso. Quando, se eu não me engano, a própria Sociedade Europeia tinha tentado, em 2016, colocar os 20 folículos. Eu nunca vi ninguém usando. E nem trabalho científico que usa, ainda continua usando o Rotterdam como base. Então, qualquer trabalho científico de SOP ainda não usava o de 2016. Claro que a gente está em 2025, vamos ver se vai começar a usar isso como critério base para você fazer seus trabalhos. Exato. Então, ainda Rotterdam tem muito sentido, ao meu ver, e eu acho que cabe crítica. Interessante o AMH, mas talvez a nota de corte a gente ainda não saiba mesmo. É isso. E, no fim das contas, quando eu falei que, no meio até da tua fala, que a gente tem várias doenças dentro de um mesmo nome, né? E é a impressão que dá mesmo, né? Porque quando a gente pensa na fisiopatologia, e ninguém conseguiu descrever a fisiopatologia exatamente ainda, né? A gente vê alguns atores ali, né? Então você fala assim, puxa, a resistência insulínica é um fator central e importante na SOP. Bom, mas não é critério diagnóstico. Parece que sim. Primeiro que não é critério diagnóstico, e segundo que você tem SOP magros. Sim. Então você fala, 30%. Poxa, pois é. Então assim, a coisa não bate, né? Aí você fala, bom, o hiperandrogenismo, que possivelmente de fonte ovariana ali e tal, altera os pulsos de LH, FSH e tal. Tá, mas você tem mulheres sem hiperandrogenismo. Então assim, a gente talvez... E a Larissa, uma pesquisadora lá do HC que trabalha muito com isso, ela tá partindo para a parte genética, e aí, claro, parece aqueles trabalhos complicados, chatos da parte genética, mas de fato está se descobrindo que, na verdade, a gente está chamando SOP umas 3 ou 4 doenças que têm fisiopatologias distintas, né, no fim das contas, e que talvez vão ter tratamentos distintos. Só que a gente ainda não é capaz de fazer essa diferenciação, né? Então acaba ficando Meu difícil. orientador do mestrado falava isso da endometriose o tempo todo também. Provavelmente a gente está chamando de endometriose um monte Coisas de coisa que são doenças um pouquinho distintas. Eu acredito sim, acho que faz sentido. Mas se eu fosse colocar como talvez o grande ponto que talvez reúne a maior parte dos casos seria o bendito erro da pulsação ali, da pulsatilidade do GNRH. Me parece que esse aí que vai fazer a coordenação para a hipófise não produzir FSH da forma adequada, me parece o que faz um pouquinho mais de sentido. Mas são hipóteses. Isso. De fato, parece que isso acontece em praticamente todas. Agora, o que veio primeiro, o ovo-galinha, né? Porque essa alteração de pulsatilidade pode ser pelo hiperandrogenismo, que alterou essa pulsatilidade. Ou simplesmente uma questão genética. Pois é. Então, assim, a gente não sabe, né? E eu acho que isso vai impactar no tratamento, porque, exemplo, né? Na paciente que tem, e a gente vai falar de tratamento daqui a pouco, mas só me adiantando, porque tem a ver com isso. A gente talvez vai caminhar para tratar cada fenótipo de uma forma completamente diferente. O fenótipo da paciente com SOP obesa, com resistência insulínica, a metformina tem o espaço dela. Né? Hoje em dia tem indicação na bula, inclusive, para isso. Mas a metformina, para quem tem hiperandrogenismo e ponto, e talvez em SOP magro, faz não o menor faz nada. sentido. Né? Faz sentido. Só que como tá na bula da metformina, que ela pode ser usada para SOP, então assim, muitas vezes, SOP e metformina. Talvez, e aí é a mesma coisa que a gente às vezes fica chateado, para não dizer outra coisa, né? O diagnóstico SOP muitas vezes ele vem seguido imediatamente do anticoncepcional, para todos, né? E isso incomoda um pouco, né? Que aliás, como a gente ainda está falando de diagnóstico, é importante a gente dizer, diagnóstico de SOP, quando eu falo para dosar testo, e aí aqui tem indicação de dosar testosterona, né? LH, FSH e tudo mais, 3 meses sem anticoncepcional. Porque qual que é o nosso pepino no nosso dia a dia? Muitas vezes a paciente vem no consultório e fala, doutor, falaram que eu tenho SOP. E aí você quer refazer esse diagnóstico, você quer ter certeza e tal, e ela está usando anticoncepcional. E aí, para eu ter certeza, eu preciso parar 3 meses para daí fazer o exame. Então, assim, tem que ser pensado antes. Vou melhor. Eu tive diagnóstico de SOP, estou usando anticoncepcional, curei. Pois é. Porque ela vai dosar a testosterona, tá tudo baixo. Tá baixo. Ela vai fazer o ultrassom, dependendo do anticoncepcional, o ovário regrediu. Os folículos regrediram. Tá tratada, tá curada. Não tá curada. Tô tampando só com a peneira. Sim. Se ela de fato tiver. O AMH, ele cai em pelo menos 30% em uso de anticoncepcional. Então a gente perde
absolutamente todos os completamente critérios, todos os parâmetros. Exatamente. Agora, voltando, claro, tem paciente SOP que é magra, e eu tenho esse número na minha cabeça que era algo em torno de 30%, só que tem uma questão que a gente tem que ver, né? Porque eu falei de IMC, e IMC não é o melhor critério, obviamente, para a gente falar de obesidade. Você me deu uma definição muito interessante de obesidade. Mas a gente está falando que essa paciente que tem SOP, muitas vezes, mesmo com IMC normal, ela tem resistência insulínica. Tem. Então, não é só olhar para a paciente magra e falar, essa também não deveria usar metformina. Eu acho que também esse é um erro relativamente comum. E deixa eu te trazer uma atualização assim de um trabalho faz 10 dias, e não é modo de dizer, faz 10 dias foi publicado no Lancet, na Endócrino, fez bastante barulho. Vamos mudar o nome do podcast, é Update em... O cara é muito atualizado. Mas essa história de ser atualizada é legal, essa história de fazer podcast, mexer Sim. com isso, porque você acaba tendo que se atualizar, né, para trazer para os outros, né? Faz 10 dias foi publicado um trabalho no Lancet, que é uma nova proposta de diagnóstico de obesidade, você vai entender por que eu vou falar disso. Onde a gente sabe que o IMC engana muito, porque Sim. você tem o IMC do Anderson Silva é 32, e não é mentira, eu sei que é, e não é obeso. E talvez o meu IMC seja normal, mas você tem aqui a barriguinha aqui, né? Então ele engana muito. Então essa nova proposta, que define a obesidade como adiposidade no seu corpo, por isso que eu já tinha falado disso, ele fala que eu preciso ter o IMC e eu preciso ver composição corpórea. Como bioimpedância, análise de composição corpórea por DEXA, que é o exame padrão ouro, assim, não é acessível tão fácil, ele fala circunferência abdominal e relação cintura-quadril, porque isso já tem uma correlação muito grande. Vale 88 para mulheres, 102 para homem? Então, esse é um critério que existe, mas a gente tem usado um outro mais novo, que é da IDF, que é a International Diabetes Federation, que ele coloca homem com 94 e mulher com 80. Ferrou, né? Diminuiu um pouco mais. E aí ele fala o seguinte... 80 e 94. E aí esse trabalho, essa proposta do Lancet, ele fala assim, fazemos o IMC ainda, óbvio. Mas se o IMC, além do IMC, para dar o diagnóstico de obesidade, eu preciso ter mais um critério. Circunferência abdominal, relação cintura-quadril e tudo mais. Então, acho que isso é legal, porque a gente vai pegar muita gente que tem um IMC normal, mas que, na verdade, não está tão bem assim. Sim, né? Sim. E, além disso, ele divide entre o que a gente chamaria de obesidade pré-clínica, ou seja, a pessoa que está acima do peso, mas não tem nenhuma consequência ainda, e a obesidade clínica. E olha que interessante, ele coloca que a obesidade clínica, um dos critérios para ele colocar, como você já tem consequências, é ter SOP. E aí, é por isso que eu estou falando disso daqui, para a gente linkar as coisas. Hoje, a SOP, a gente sabe que tem uma relação muito grande com composição corpórea. Eu não gosto muito de falar que SOP tem a ver com obesidade. Sim, nas pacientes obesas, a chance de ter SOP é maior do que nas magras. Sim, beleza. Mas é uma doença de composição corpórea. Então, quanto mais gordura eu tenho no meu corpo, maior a chance de eu ter SOP, porque vai estar intimamente ligada à questão de resistência insulínica. E é muito interessante o que você falou, Gustavo, de que uma boa parte de mulheres que têm SOP, têm um IMC normal, quando você vai ver, elas têm ali resistência insulínica, só reforça a ideia de fazer as medidas que eu falei, e é por isso que mulheres com SOP têm um risco cardiovascular aumentado, que independe do peso. Claro que o peso, ele soma como um fator de risco, mas mesmo mulheres com SOP magras, elas têm mais hipertensão, mais lipidemia, mais doença cardiovascular. E, para finalizar, existe a recomendação de que mulheres com SOP devem ser rastreadas para hiperglicemia com curva glicêmica. E eu falo isso porque a gente não pede muita curva glicêmica. É um exame chato, tem que ficar lá no laboratório, tem que tomar um negócio doce pra caramba e tal. Mas foi um trabalho, acho que você deve conhecer o Cristiano Barcelos, o Cris. Sim. Foi até da Unifesp também, que ele é do HC. Ele é do HC e é professor aqui também na PUC, isso. né? Então o Cris, a tese de doutorado dele lá na HC ele pegava mulheres que tinham diagnóstico de SOP e fazia triagem para diabetes ali. Naquela população, a gente tem que lembrar que são mulheres jovens, né? Então a prevalência de diabetes tipo 2 é 2% nessa população, né? E quando ele fazia a curva glicêmica, ele ampliava isso para 15%, mais ou menos.
Então, assim, essa é uma mensagem importante, gente. Se você tem uma mulher com SOP, pelo menos uma vez a gente precisa fazer a curva glicêmica. Hoje, não mais só com 2 horas, hoje a gente tem um novo critério para 1 hora da curva glicêmica, porque se eu tiver pré-diabetes ou diabetes, eu talvez tenha que mudar meu tratamento. Eu vou ter que tratar com drogas para diabetes. Inclusive, Ozempic, por exemplo, que eu vou tratar a obesidade, eu vou tratar a glicemia e eu restauro fertilidade. Você não ouviu falar dos Ozempic Babies? Sim, claro. Nos Estados Unidos o pessoal começou a falar de Ozempic Babies, porque as mulheres usavam Ozempic, perdiam peso, ovulavam e tinham filho. Perfeito. E é bem lógico isso, né? Faz todo sentido. Aliás, eu só vou falar uma coisa antes para eu não esquecer. Pior que eu esqueci já, então a gente vai ter que cortar. Você fez uma careta da curva glicêmica de 1 hora. Você já tinha ouvido falar ou não? Já tinha ouvido falar, mas eu não estou habituado. Mudou, né? A última diretriz da SBD, Sociedade Brasileira de Diabetes, foi publicada acho que em novembro ou dezembro agora, fala que a curva glicêmica de 2 horas, ela, pensando assim, ela demora mais tempo para fazer, é mais chato, e eles fizeram trabalhos enormes, né, de correlação e tal, e que parece que 1 hora houve ali uma correlação melhor com o diagnóstico, né? Só que, coitado dos alunos residentes, é mais um número para decorar e é um número do caramba, né? Usa o mesmo critério. O mesmo critério não. É 1 hora, só que outro valor. Faz o jejum. Jejum, 1 hora. Dá o docinho. 10, o que é? O que dá mesmo? É 75 gramas de glicose. 75 Você tem uma ideia como é doce? 75 gramas de glicose são 14 envelopinhos daquele de açúcar que você põe no café, né? Aí dosa novamente 1 hora. Em 1 hora, ponto final. E aí o ponto de corte, por isso que eu falei, assim, o ponto de corte ferrou todo mundo porque tem que decorar. É 209 para falar em diabetes e é 155, abaixo de 55 é normal. E aí tem uma coisa muito interessante, que eu sei, fala, puta, mais um número, mais um nome, mas eles colocaram uma coisa interessante. Entre 155 e 209, o que a gente chamaria tradicionalmente? Pré-diabetes, né? Certo. E pré-diabetes é outro nome péssimo. Porque tem gente que fica aliviado de ter pré-diabetes, porque fala, ufa, não tem ainda, né? E não, já é um pepino, né? Então eles chamam de hiperglicemia intermediária. Parece uma questão de nome, mas talvez fica mais fácil da pessoa entender que já tem muita coisa errada, né? Então essa curva glicêmica de 1 hora, ou de 2 ainda, né? Mas tem que ser feita para uma mulher com SOP para rastrear hiperglicemia, porque muda o tratamento. Eu lembrei o que eu ia falar. Na gravidez, na verdade, da paciente com SOP, então, na gravidez de um modo geral, deveria se fazer teste de tolerância celular à glicose, seus outros nomes, perdão? Curva glicêmica. GTT, né? GTC, curva glicêmica, entre 20 e 24 semanas. Isso. Na SOP, antes de 20 semanas, você tem que fazer o primeiro rastreio. Vai fazer o glicemia de jejum, normal, etc. Se você tiver uma glicemia de jejum acima de 93, é diabetes gestacional, ponto final. Se não deu, e deu 88, tudo bem. Com 18 semanas, antes de 20 semanas, já faz. Não espera entre 20 e 24. E aí, não deu, repete com 24. E você vai fazer uma busca ativa mesmo para diabetes. Então, vai na mesma onda que você está me falando, porque tem que fazer. Agora eu tenho uma pergunta para você. Porque a gente acabou não falando ainda de tratamento de SOP, né? Mas é só para não esquecer e puxar o gancho. Você falou de gestantes com SOP, né? Muitas dessas mulheres com SOP, elas vão estar usando metformina. E muitas delas, quando usam metformina, voltam a ovular e engravidam. E aí a sua infertilidade, na verdade, era só uma questão de tratar o SOP, né? Entre aspas, né? Lógico. E aí, o que fazer com a metformina, né? Eu vou dar o lado do endócrino e aí eu quero te ouvir, assim. A metformina, nos Estados Unidos, a bula da metformina está dizendo que ela é liberada o uso na gestação. A bula da metformina no Brasil diz que ela deve ser suspensa na gestação. Como o médico tem medo de advogado, então, assim, de forma geral, a ideia é, na maioria das vezes, suspender. Mas tem trabalhos que eu já vi que mulheres com SOP que engravidavam usando metformina, houve um benefício maior de manter a metformina. Você quer saber o que eu faço? Quero saber. Claro. Eu não tiro. Exato. Tem trabalho de mais de 20 anos mostrando segurança. Eu não tenho nenhuma dúvida que ela é segura. Ela é absolutamente o problema é o advogado. Não, mas por ela ser extremamente segura, por ter muito trabalho na literatura, acho que eu não preciso ficar com medo de bula. Uhum. Né?
E sim, tem muito trabalho mostrando. Se você usar até 12 semanas, se você usar até 20 semanas, se você usar até o final da gestação, você vai despencar a diabetes gestacional. Pô, então eu vou tirar um remédio que vai trazer total benefício. Tem trabalho mostrando que diminuiu a taxa de aborto, que também faz todo sentido. Pois é, claro. Então pronto, não, eu não tiro, só que alguém tira. Porque eu mantenho essa paciente normalmente até 12 semanas, e aí depois eu dou alta e alguém vai tirar. Pois é, porque vai acompanhar depois com obstetra, né? Você sabe que, assim, eu já fui mais, talvez, mais inexperiente, mais medroso, né? E tenho mantido, sim, tá? Tenho mantido justamente por isso que você falou, assim, o risco-benefício, né? A evidência que a gente tem é de um risco pífio para um benefício enorme. Então, assim, não existe justificativa para a gente acabar suspendendo, e aí o índice de abortamento e tal vai acabar sendo muito maior. A SBD, a Sociedade Brasileira de Diabetes, ela já, não é que ela liberou, mas ela já coloca que existe em alguns critérios a gente poderia usar na gestação. Aí eu não estou falando de SOP, né? Mas mulheres que estão usando doses muito altas de insulina, mais que 1 ou 2 unidades por quilo, porque aí é uma questão assim, puxa, tá usando uma dose tão alta de insulina que a insulina também é perigosa fazer hipoglicemia. Então, lógico. Vamos entrar com o que tem ali, né? Mulheres que estão ganhando. E a metformina, nesse sentido, vai diminuir a dose total da insulina. E não vai levar a hipoglicemia. E não vai trazer problema. Então, mulheres que estão ganhando muito peso durante a gestação, talvez seria uma outra indicação. E aí, a única coisa que eles colocam lá para a gente ficar atento é que nesses trabalhos de uso de metformina na gestação, a única coisa que foi observada é que em algumas mulheres tinha um menor crescimento fetal. Então, eles colocam que se o feto está no percentil, eu não me lembro o número, se é menor que 30 ou alguma coisa do tipo, eles falam, olha, talvez então a gente deveria suspender. Então esse é um cuidado para qualquer um que está ouvindo a gente e tal, e aí SOP ou não SOP, está usando metformina na gestação, e aí o endócrino às vezes não olha o ultrassom, e o ultrassom é muito importante do obstetra. A gente não tem que saber tudo ali, mas olhar o percentil, que é algo básico, porque se o percentil era 50 e caiu para 30, tá usando metformina, putz, suspenda. É melhor. É uma coisa, já que tem algum trabalho falando sobre isso. Já que a gente entrou nessa história de segurança de uma medicação ou outra, e já que o Ozempic é essa medicação que vai fazer, eu fui num congresso americano ano passado de ginecologia e obstetrícia, e eles estavam falando exatamente sobre isso. Qual que é o nível de segurança? E aí estavam falando do Mounjaro, não guardei o nome da... Tirzepatida. Estava falando do Mounjaro, estava falando do Ozempic, e não mostrou, né? Não tem ainda trabalho suficiente para mostrar de fato segurança na gestação. Falaram bastante desses casos que o paciente engravidava e aparentemente não acontecia nada, o que faz sentido quando a gente pensa na droga, como a droga funciona, porém, né, a recomendação que eles deram, então, nesse congresso seria, pelo menos um mês antes do início das tentativas, interromper o uso da medicação. É isso que você tem como alguma orientação? A própria Novo Nordisk, que é o fabricante, né, soltou um comunicado assim, sobre um trabalho que foi feito, que eram mulheres que acabavam engravidando usando, acho que é o que você já falou, né, usando o Ozempic, e não aconteceu nada. Então, assim, existe uma perspectiva, eu acho, boa para a gente pensar que talvez no futuro próximo a gente vai ter mais uma arma para tratar, inclusive, diabetes gestacional, porque hora que eu me sinto, às vezes, no consultório tratando diabetes gestacional com NPH, eu me sinto meio... Tudo bem, hoje tem outra insulina, a Tresiba, que é a Degludec, que a gente pode usar, mas NPH, assim, às vezes até os pacientes falam assim, pô, doutor, mas um remédio velho que dá no posto de saúde, né? Pô... mas enfim, segurança é importante em gestação, né? Então é duro, mas é isso. E assim, eu confesso para você que assim, eu tenho uma expectativa muito boa, quem sabe, da história do análogo de GLP-1, que é o semaglutida, o Ozempic, né? Mas o fato é o seguinte, de novo, a própria empresa, na bula, está escrito 2 meses. 2 meses. Na bula está escrito 2 meses. Mas o que eu ouço de várias clínicas de reprodução e de vários obstetras e tal, pelo menos um mês. Se você pensar que a minha vida na medicação são 7 dias, puxa, então talvez não precise. 2 meses talvez pareça ser um exagero, né? Mas a bula diz 2 meses, mas a gente faz um mês. O que eu vou confessar para você que eu não tenho essa resposta, e eu tenho dúvidas, e é uma dúvida prática,
inclusive com pacientes em comum nossos, para fazer extração de óvulo, captação. Certo. Porque, teoricamente, eu acho que nem precisaria ser... Estou pensando aqui, nem precisaria ser suspenso. Porque até onde se sabe, ele não altera o óvulo, o DNA ali, alguma coisa assim, né? Mas eu confesso que eu não sei. Você sabe? Não tem sabe, ainda. A gente não sabe. Exato. Exatamente hoje, eu tive essa pergunta de uma paciente. Olha a coisa, né? Porque é isso, é a nossa prática diária, tá isso. A paciente não iniciou ainda, mas foi indicada a iniciar. E ela quer pensando em fazer um congelamento de óvulos daqui a um mês. Falei, espera. Um mês, tudo bem, né? E eu falei, na teoria não tem problema nenhum. Na prática, ninguém sabe. Se você puder parar a medicação, eu prefiro que pare, já que a gente ainda não tem essa segurança e a gente só vai usar esse óvulo daqui a 3 anos, 4 anos, 5 anos, sei lá quando. Então vai que aparece alguma coisa no meio do caminho, você congelou o óvulo, e aí? A gente vai jogar fora os seus óvulos? Vai usar com medo? Então, mas muito provavelmente vai caminhar pelo... Então, mais ou menos assim, o que pode ser usado na gestação a gente libera, o que não pode ser usado em geral não. Mas, por exemplo, eu vou te falar um contra. Como que eu tiro sertralina eu seguro na gestação, fluoxetina é seguro da gestação, paroxetina nem tanto e outros aí antidepressivos nem tanto. Mas eu vou tirar um antidepressivo para congelar óvulo? A gente não faz isso. Exato. Então talvez seja a mesma coisa. E ninguém tem essa resposta. Ainda não, por ser uma medicação então... relativamente nova e é que a gente ainda não... Exato. Eu tinha um último ponto aqui para falar de SOP, queria que você... Tipo, o tratamento, né? A gente... É verdade, tem o tratamento, é verdade. Assim, a gente falou e não falou, né? Falamos. Que é dieta. Exato, né? Ficou subentendido, né? Então, assim, se a gente lembrar que a SOP é uma doença metabólica, vou usar o meu nome lá, Síndrome Metabólica Reprodutiva, a gente está falando em tratar a questão metabólica. Então, a gente está falando em perder peso, dieta, atividade física, tratar a obesidade. Então, com medicações, e aí de novo, né, orientado, acompanhando, com especialista e tudo mais. Então, assim, o tratamento da SOP é mudança de estilo de vida e tratamento de fator de risco de obesidade. Existem outros tratamentos medicamentosos, então vamos lá. A pílula anticoncepcional pode ser usada na SOP? Ela pode ser usada na SOP. Inclusive, esse guideline que a gente estava falando, ele é até interessante, ele coloca que não tem superioridade de usar uma pílula em relação à outra, e que a gente não deveria usar pílulas que tenham mais do que 30 microgramas de estrógeno. Por exemplo, Diane 35, que classicamente é muito usada ainda para a SOP, porque ela tem um efeito antiandrogênico, teoricamente ele fala que aumenta muito o risco também de doença tromboembólica. Sim, já que essa paciente... Já tem um fator de risco mais, né? Por ser obesa, né? Então, obviamente, essa paciente é uma paciente mais problemática. Sim, isso, na verdade, o guideline anterior já falava a mesma coisa. Só que a formulação do Diane 35, a ciproterona, a progesterona que tem lá, é a mais antiandrogênica. Então, se você quer um efeito benéfico para diminuir o hiperandrogenismo, é fantástico. Sim. E num curto espaço de tempo, você vai diminuir a formação de pelos, vai melhorar a pele. Então, se a paciente pode usar, então, por exemplo, a paciente não obesa, etc. Aqueles fenótipos diferentes. A gente pode tentar, eu acho que é uma medicação bem interessante. Mas sim, se você... Até temos estrogênios naturais hoje, outras formulações mais seguras, mas sempre lembrando que o anticoncepcional vai aumentar o risco de trombose? Vai. Tão pouco que a gente tem que colocar muito na balança se de fato isso é impactante. Lembrando, uma gestação leva muito mais, pós-gestação, o puerpério muito mais, e outras situações da vida, então, talvez muito mais do que o anticoncepcional. Assim, a ciproterona do Diane 35 é ótima, tem um efeito antiandrogênico maravilhoso, mas, assim, é uma pílula que tem uma dose mais alta. E aí a gente volta na história, né, das várias doenças num saco só ali, né? De fato, eu acho que talvez no perfil de SOP magra, que não tem nenhum fator de risco, eu acho que é uma opção interessante. Mas o que é legal dizer é isso, o guideline ele não coloca que existe uma pílula que é a de escolha, e aí vai se individualizar. Outra classe de drogas que a gente usa no tratamento da SOP são os antiandrogênicos. Ciproterona é um, mas o mais famoso é a espironolactona, que é um bloqueador do receptor mineral corticoide, mas também bloqueia o receptor de testo. O que você acha desses pacientes que não estão usando anticoncepcional e estão usando espirulactona
não evitando filhos? Você acha que isso pode ser problemático? Eu fico de cabelo em pé, né? Mas Porque- eu vejo isso diariamente no meu consultório. E isso está escrito, né? Então, se eu vou usar a espironolactona como uma droga antiandrogênica, e aí nós estamos falando no contexto aqui de SOP, mas tem muita mulher usando espironolactona pelo dermato, porque está com acne, Sim, espinha, sim, pele oleosa, sim. né? Vamos, assim, se a droga é antiandrogênica, se a mulher engravidar E for um menino, e for um menino, subvirilização do feto. isso. Tá? Então é isso, tem que tomar muito cuidado. Essa Isso. medicação é perigosa Não nesse se sentido. usa, assim, ó, não se usa espironolactona sem estar usando um método anticoncepcional. Perfeito, Ponto. legal, Né? obrigado. Assim, isso aí é ponto certeiro. E a metformina, a gente acabou já conversando, que é uma droga que tem ali o seu espaço, mas também para aquele perfil de pessoas obesas e tal. Então, vejam como, na verdade, não é o automático, né? Tem SOP, pílula, metformina. Não. Mas qual é o cada melhor perfil tratamento ali para resistência insulínica? perder peso. Pronto. Então é atividade física e dieta. Então Isso. o remédio sempre vai ser um complemento a isso, obviamente. Né? Isso. Para ela paciente que você sabe que vai ter mais dificuldade, ou quem tem um nível realmente muito maior da insulina. Aliás, o que você dosa? Além de você fazer teste de tolerância à glicose, que você já falou, você dosa insulina? Sim ou não faz sentido? Essa pergunta é ótima. Eu doso, tá? Mas Não eu acredito vejo. tanto. Eu também doso. E não é nem só que eu não acredito tanto, mas eu vou me explicar. Eu doso, mas hoje em dia eu vejo que tem muito médico dosando insulina e fazendo diagnóstico pela dosagem da insulina. Isso é um erro. A dosagem da insulina é uma dosagem cheia de vieses, cheia de erros, metodologicamente ela não é legal. O fato de você ter uma insulina alta, hoje em dia a gente enxerga como um marcador de saúde ruim, e não como um exame para fazer um diagnóstico. Ou seja, você tem uma insulina alta por exemplo, a curva glicêmica, tudo normal, eu não devo dar a metformina porque a insulina está alta. Mas eu tenho que chamar a atenção para ele emagrecer. Deve emagrecer, comer bem. Assim, a gente não trata o exame da insulina alta. Perfeito. A gente tem indicação de dar metformina para uma mulher que tem diabetes, pré-diabetes ou SOP. Eu tenho insulina alta de rotina porque eu fiz ali, mas o resto está tudo normal, eu não dou metformina. Eu vou mandar fazer atividade física ou vou por outro caminho. Vou tratar a obesidade com remédio, inclusive, mas vou por outro caminho. Então, assim, dosa a insulina. Não tem nenhuma recomendação da Sociedade Brasileira de Diabetes em dosar a insulina. Mas ele funciona para eu mostrar para o paciente quando ela tem alta, educativo. Não? Isso, educativo. Então, assim, eu mostro, falo, cara, eu criei um termo. Pelo amor de Deus, ninguém vai falar para os presidentes lá das sociedades e tal, porque eu falo isso no consultório, mas eu falo. Insulina vem alta, para tentar dar uma impactada, eu falo, cara, você tá com pré-diabetes. Porque se você pensar no espectro, o diabetes está aqui, o pré-diabetes, que eu já falei que é o nome ruim, está aqui, e o cara que tá com a insulina alta ali, e eu nem sei se está mesmo, porque o exame está cheio de erro. Não é perfeito. Mas, assim, se ele já está indo para resistência insulínica, o próximo passo é o pré-diabetes. Então eu falo, cara, isso aqui, ó, daqui a pouco você vai estar com pré-diabetes. Então é como se fosse um pré-diabetes. Esse termo não existe, pelo amor de Deus, gente. Não vai sair falando que eu estou dizendo que isso existe. Não faça corte dessa fala. Mas é isso, é educativo, eu acho. A dosagem. Eu peço, e eu não acredito tanto, mas eu uso como educativo. Perfeito, legal, bacana. Pois é. Legal, então estamos falando a mesma língua. Ainda sobre o tratamento, claro, essa paciente que quer engravidar, ela chega para você? Ela chega para você, geralmente. Pro ginecologista obstetra, né? Não é assim. Aqui em Sorocaba, né? Eu acho até legal. Assim, eu acabei criando uma relação muito legal com alguns obstetras, o Danilo, por exemplo, você conhece, e a Inajá e vários outros, né? Que trabalham de uma forma tão legal. E aqui vale a pena, eu acho que não é porque eu tô aqui na frente do Gustavo, mas o Gustavo, a Inajá e alguns outros aí, que, poxa, a pessoa vem numa clínica de reprodução achando que semana que vem ela vai usar os hormônios e vai captar o óvulo, vai fazer a FIV, e muitas vezes ela sai com encaminhamento para o endócrino para emagrecer antes e volta daqui 6 meses ou 1 ano na reprodução. É tão ético isso, é tão legal.
Porque... Algumas não voltam. Tudo bem, mas assim... A gente sabe disso. Faz parte assim, da perda. É tão ético. É tão ético quanto, por exemplo, o cirurgião plástico, que chega uma pessoa lá com 100 quilos, ele fala, cara, vai emagrecendo, depois você volta aqui. Porque se ele operar, o resultado não vai ficar legal. Se você fizer os procedimentos numa paciente que está super acima do peso, existe uma enorme chance de não dar certo e assim, você ganhou o seu dinheiro. Mas poxa, seu resultado foi ruim. Então é tão legal que tem isso. E aí, tudo isso para dizer que eu recebo muita paciente encaminhada do ginecologista obstetra. Perfeito. Mas as mulheres ainda não têm muito a questão do planejamento e consideram que a questão do peso é algo que deveria ser planejado 6 meses ou 1 ano antes. Talvez porque ela olhe a vizinha, alguém conhecido, com um peso maior que o dela, com um IMC, claro, visivelmente maior que o dela, que engravidou. Teve sei lá quantos filhos e nada aconteceu. Mas ela nunca visitou a maternidade do hospital regional. Exatamente. Ela nunca, Exatamente. Né, a amostra dela é muito pequena, né, para ver as complicações que podem acontecer numa gestação com uma obesidade muito importante. Sim. Não, eu não trato. E se é acima de 35, eu falo, eu não vou começar. Ou se for uma coisa muito específica, porque, por exemplo, eu tenho que começar por causa da idade. Eu faço, congelo, falo, antes, você não volta aqui se você não emagrecer para a gente transferir. Para depois implantar. E se você quiser levar o seu bebezinho para outra clínica, vai, porque eu sou assim e é assim que eu trabalho. Porque faz muita diferença, claro. Né? Porque aqui, eu estou falando, aqui eu tenho que pensar no produto final. Bebê saudável em casa com mãe saudável em casa. Exato. E a gente não pode pensar nisso mesmo, não tem como. Legal. Tem um monte de coisa, né, para falar ainda. Opa! Podemos fazer a parte 2 aqui. Vamos fazer a parte 2. Com certeza. Fazer a parte 2. Eu acho que endócrino e gineco tem muito a ver, né? E a gente, endócrino, a gente precisa muito da ajuda dos ginecologistas, porque é o médico onde a mulher confia, né? Então, a história que a gente conversou bastante aqui, de implante hormonal, de testosterona, eu falo, mas assim, ela confia no ginecologista dela. E a gente tem 2 opções, a gente pode ficar um contra o outro, ou a gente se unir. Então, é maravilhoso que a gente se una e em prol da saúde delas, né? Show de bola. Cara, dê suas mensagens finais, fica à vontade, se tiver algum tema que a gente não abordou, ou quiser suas considerações finais, fica à vontade. Bom, tem mais 2 horas aqui agora? Quanto você quiser. Não, então eu só queria agradecer de novo, Gustavo, agradecer todo mundo que está ajudando aí a gente a fazer esse podcast ir para o ar, agradecer a todo mundo que teve a paciência de ficar ouvindo a gente. A gente falou de coisas muito na moda e de atualidades e do que a gente chama de medicina baseada em evidência, que não foi a opinião exatamente do Rafael ou do Gustavo, foi o que a gente considera que é a medicina da boa prática, e é por isso que a gente tem que seguir, é daí que a gente vai evoluindo. A ciência tem o rito dela, ela demora para conseguir comprovar eficácia, segurança. Se você quer apostar num médico que está te fazendo de cobaia, tudo bem, mas não é isso que a gente enxerga como bom. Fico à disposição para outros convites, a gente pode conversar mais. Tenho certeza que vai ter. Deixe os comentários até para a gente, pensando nos temas aqui, mas, Rafael, foi espetacular. Até pedir, Gustavo, pessoal, se quiser deixar as dúvidas aí quando for pro ar e depois me mandar, eu respondo. Show de bola. Tá tudo certo. Me adicione no Instagram, fazer meu jabá agora pessoal, né? Eu tenho a página inicial que a gente falou no começo, o meu é @doutor.rafaelgeorge. Me adicionem lá para ver vídeos sérios, mas também umas piadinhas que às vezes a gente faz ali, né? Muito bom, te acompanho, cara, te acompanho. Gente, obrigado, Rafael, foi fantástico, aprendi muito, tenho certeza que as pessoas também aprenderam e vamos ter um segundo tempo com certeza, Se tiver alguma dica de que quiser trazer pessoas mais endócrinos aí pra gente bater papo, vai ser muito bom. Com certeza a gente tem que trocar mais figurinha entre gineco e o endócrino. Maravilha. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, gente. Valeu.